O governo federal anunciou um pacote de 4 bilhões de reais para ampliar o acesso ao crédito com o lançamento do Desenrola Adimplentes e do FIES Empreendedor. Do total, 3 bilhões serão destinados ao Desenrola, voltado a trabalhadores informais que mantêm as contas em dia, e 1 bilhão de reais para o FIES Empreendedor, destinado a estudantes que pagaram financiamento em dia. Segundo o governo, os recursos serão usados em operações de crédito com juros menores e não terão impacto no resultado primário das contas públicas. O Desenrola Adimplentes prevê renegociação de empréstimos pessoais de até 15 mil, com taxa mínima de 1,99% ao mês. Essa parte, Geisiane Freitas, não terá impacto no orçamento primário do governo. Quem acredita, hein? Será que cola essa resposta, essa declaração do governo? Muito cuidado com essas entrelinhas, né? Por que tanta gente inadimplente no país? Por que teve o Desenrola 1? Ou por que o adimplente também está precisando renegociar suas dívidas, seus empréstimos? De qualquer forma, o mesmo governo que empurrou o governo para a situação, para o buraco, agora, em ano eleitoral, tenta falar: não, imagine, vem cá, estou pensando em você nessa situação, vou tentar te ajudar a sair deste buraco, dessa situação ao qual colaborei para você entrar. Há políticas públicas que a existência dela já atesta na esfera da realidade que já existe um problema ali crônico, e o problema é gerado pela própria gestão, né, pelo próprio governo petista nesse caso. Acho que isso também se aplica a programas de cotas, por exemplo, enfim, a outros programas. Mas esse é um bom exemplo. A gente sabe que a gestão foi baseada o tempo todo em só aumentar a carga tributária, isso é evidente, e diminuir o poder de compra. Isso é muito importante também que se diga. A diminuição do poder de compra afeta muito o dia a dia da vida do brasileiro. Então, você tem uma quantidade de dinheiro e essa quantidade de dinheiro não compra mais a quantidade de coisas que comprava antes. Então, isso, evidentemente, gera uma queda de qualidade muito grande, o que é sentido ali no dia a dia do brasileiro. E aí, eles ficam o tempo todo utilizando essas políticas, e às vezes algumas políticas até com o próprio dinheiro do contribuinte. As políticas que usam, por exemplo, o FGTS é um bom exemplo disso. Você usa o próprio dinheiro do contribuinte para dizer que é um dinheiro que não rende a longo prazo, porque, enfim, não é uma aplicação sua ali que você vai estudar o mercado e colocar onde você acha que é mais pertinente. E aí, a partir disso, ele tem o tempo todo sinalizar essa virtude. Agora, o que me preocupa são os valores, Dri. Os valores são sempre muito altos, né? De onde que está saindo esse dinheiro todo? Qual é o cofre aí sem fundo que está saindo o tempo todo? A gente tem agora 4 bilhões envolvidos. Vale ressaltar, a gente arrecadou aí a dívida, na verdade, a nossa dívida, o nosso déficit está na casa do trilhão, então nós temos 3 trilhões, a conta o tempo todo não está fechando, a gente está em ano eleitoral, o fundão eleitoral vem aí pela frente, ou seja, a torneira será aberta novamente para alimentar todos os partidos, e aí será o momento, inclusive, da democracia, porque esse dinheiro vai alimentar aí todos os partidos, cada um vai pegar a sua fatia dessa pizza, e a gente continua com os problemas de baixa capacidade de compra, a ascensão da classe média não funciona, que é um dos problemas também do governo de esquerda, do marxismo, que é exatamente isso. É importante a gente frisar, porque fica parecendo que a gente fala do marxismo como se ele fosse um fantasma muito distante e não aplicado ali à nossa esfera da realidade. Esses programas todos prejudicam a classe média, então a classe média não consegue ascender, prejudica também a classe mais baixa, mais vulnerável, não consegue ascender e se torna esse curral, com todo respeito aqui à palavra, mas é isso, é assim que eles tratam as pessoas, esse curral eleitoral, e eles fazem aliança com os mais ricos, com essa oligarquia que tem dinheiro e poder. Acho que o exemplo também do Banco Master é bom para isso, assim, para a gente ilustrar esse lado mais marxista ali, os ricos todos unidos em seu projeto de poder e dinheiro. Então, a gente tem ali todas as camadas muito estáveis, muito paradas, e isso vai só se repetindo. E a propriedade privada dessas pessoas, principalmente ali a classe média, ela vai sendo tomada por meio de carga tributária em tudo quanto é coisa que se imagina, né? Então, você tem ali uma sociedade completamente estática, não consegue ter nenhum tipo de mobilidade social, e só esse poder, só essa oligarquia ali, marxista, à esquerda, comunista, enfim, chame como quiserem, o tempo todo no poder, ao mesmo tempo, esse tipo de programa para sinalizar virtude para o lado da esquerda. Paula Camacho, Geisiane vai pelo caminho certo. O governo que lançou o slogan pobre contra o rico, que afugente, vê como vilão empreendedor, que gera empregos, que paga impostos. A gente vê uma movimentação de empresários brasileiros indo para fora do país, até mesmo
para o Paraguai, que é um ambiente mais seguro e próspero para se ter uma empresa. Há também aqui um solo infértil para investidores estrangeiros e essa falta de incentivo verdadeiro para o trabalhador, né? Esse que está todos os dias realmente lutando pelo país, empurrando o Brasil para frente. Tem um tema que vai mal no país, é a economia, por isso também essa expectativa de quem serão os pré-candidatos, os candidatos como economistas para o próximo governo. Olha, Adriana, com a dívida explodindo do jeito que está e a taxa de juros no patamar que estamos, nós estamos pagando 1 trilhão de juros por ano, gente. Isso aí é uma coisa inimaginável, uma bomba que vai explodir daqui a pouco. E qual que é a solução do presidente Lula? Primeiro, qual é o problema? O problema está no governo. É o governo que criou este problema. É o governo que aumentou impostos, é o governo que está gastando acima do teto, é o governo que está com uma dívida, que está com 200 bilhões acima da meta. Ou seja, é o governo que está trazendo mais custos para a vida dos trabalhadores, para a vida das pessoas, através dos impostos e através da inflação. Qual que foi a solução? Aumentar a taxa de juros. Só que aí as pessoas que têm dívidas, né, que estão endividadas, aumenta demais o endividamento mais ainda. Ou seja, ele cria o problema e agora está tentando tapar uma fratura com um band-aid. É mais ou menos isso que está acontecendo. Tanto que ele fez o Desenrola 1 e o Desenrola 2 para pessoas que estão endividadas. A gente tem que separar quem é o tipo de pessoa endividada. Nós temos as pessoas endividadas e as pessoas inadimplentes. As pessoas endividadas é, por exemplo, uma pessoa que está usando o cartão de crédito e a fatura ainda não venceu. Ela tem uma dívida, mas ela ainda vai pagar. E as pessoas inadimplentes é a pessoa que tem essa dívida, já venceu e não pagou. Então, tem uma diferença entre as duas coisas. E agora, nós temos o programa Desenrola Adimplentes, que são as pessoas que estão pagando as suas dívidas em dia. A diferença principal entre o Desenrola 1 e 2 e agora os adimplentes é justamente o desconto. Porque as pessoas que não pagaram as suas dívidas terão descontos de 30% a 90%. Ou seja, vale muito a pena. Agora, as pessoas que se esforçam para pagar em dia as suas dívidas, as pessoas que vão lá e pagam tudo em dia, que contribuem para a economia ficar saudável, as pessoas que se empenham em manter tudo em dia direitinho, essas não vão ter descontos. Sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão poder renegociar as suas dívidas que estão em dia com juros menores. Esses juros que é consequência da gastança do próprio governo, gente. Ou seja, essa pessoa que está pagando em dia, qual é o incentivo dela de continuar pagando em dia? Tendo em vista que as pessoas que não pagarem em dia vão ter descontos. E essas que pagam em dia não terão. Ou seja, o governo cria o problema e está criando um problema maior ainda para resolver o problema inicial, Adri. Tem razão. Faz a pessoa também, tem esse ponto, Ludmila, que está com esforço, inclusive, né, com a quantidade de impostos, pagando tudo em dia, desanimar, sentir um tonto no meio dessa história toda. E alguém aqui no chat descreve bem também o comentário que a Geise vinha trazendo principalmente, governo que quebra a sua perna e depois aluga a muleta. A Paula falava sobre o band-aid também, cobrindo uma fratura exposta. Lud. Isso aí que a Paula falou é verdade verdadeiríssima, né? Sempre o mal pagador, ele acaba sendo privilegiado, né, em detrimento do bom pagador. Inclusive, esse programa, o Desenrola Adimplentes, veio justamente para tentar calar a boca do pessoal que utilizava esse argumento, que é um argumento correto, né? O mal pagador, ele está sempre sendo ajudado e quem é direitinho, né, até pegou o empréstimo, mas está pagando direitinho, ele não vai receber nada. Então eles criaram esse programa para dizer, não, você que é bom pagador, você também vai receber aqui um auxílio aqui do governo, você vai poder pegar o seu empréstimo caro e trocar por um empréstimo mais barato. Então toma aqui para você também o seu agradinho. Mas é apenas um agradinho. A gente sabe que o que a Paula falou é verdade. O mal pagador, no final das contas, ele acaba sendo beneficiado mesmo. Agora, uma estratégia financeira, fiscal, né, contábil, é no sentido de que isso não conta, esse gasto enorme, não conta para a meta fiscal. Então, assim, isso acaba não contando como sendo um gasto, digamos assim.
Então, isso está dentro das normas, mas a gente precisa questionar se as normas estão corretas, se a coisa deveria funcionar dessa forma mesmo. Então, ele sai gastando, existe essa brecha aí na legislação contábil, e isso aí não conta para a meta. Agora, tem uma coisa, o Lula com esse programa está ajudando, né, a limpar o nome, é um programa, obviamente, né, o timing é um timing eleitoreiro. Quem é que não quer? O pessoal está lá, né, enrolado para pagar as contas, chega o papai Estado, papai Lula, e fala, olha, eu vou te ajudar a limpar o seu nome. Então, isso é um programa com uma altíssima carga eleitoreira. Só que limpa o nome, ou ajuda a limpar o nome, mas não entrega a resolução do problema, ali o substrato do problema. O desemprego, ele continua, né, o subemprego continua, a informalidade continua, os baixos salários continuam. Então, o problema de base, ele vai continuar existindo. Então, ele não ataca a base, ele faz uma espécie de uma maquiagem. Então, ele entrega o que é mais fácil de fazer, em vez de fazer uma reforma, porque ele não tem interesse no final das contas. Lembra de uma declaração que o Lula deu, dizendo que quando o pobre ele enriquece, ele deixa de votar nele, deixa de votar no PT? Então não é interesse do PT enriquecer ninguém, não é interesse do PT tirar o pobre da pobreza, dar emprego real, aumentar os salários, fazer com que o povo ganhe mais, não é interesse, ele quer que o pessoal continue pobre. Então, o agradinho, vou limpar o seu nome, mas continua pobre, tá? É isso que ele quer no final das contas. E é isso que o programa do Desenrola e o Desenrola Adimplentes também, ele vai fazer. Ele vai entregar, é uma migalhinha que o Lula está jogando para o povo achar bonito e votar nele em outubro. É só isso.